Doutor, a gente falou ainda há pouco que o estado do Pará, nesse novo dado de 2022, ficou em 7º lugar no ranking. No dado anterior de 2021, ficou em 4º. Não dá para dizer que a gente tem que comemorar esse número, porque esse número não deveria existir, né? Mas eu queria que o senhor dissesse para a gente por que ainda temos a incidência tão grande de denúncias e de confirmações, né, de trabalho análogo à escravidão ainda no nosso estado. Bem, na verdade, o estado do Pará ele liderou esse ranking durante muitos anos, tá? Sempre esteve na liderança desse ranking e ressalto que esse ranking é um ranking das questões notificadas. Se foram as denúncias que foram feitas, foram os órgãos de fiscalização que foram lá e constataram o trabalho escravo. Existem muitos e muitos casos subnotificados, isto é, que não há uma denúncia. Então, isso só para deixar bem claro, o Pará, infelizmente, há muito tempo ele está nesse ranking, e esse ranking, ele só está nesse ranking por quê? Porque há uma fiscalização, há um trabalho por parte do Ministério Público do Trabalho, há um trabalho por parte da Superintendência Regional do Trabalho, há um trabalho por parte da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que fazem parte de um grupo móvel. Isto é, repito, essa 7ª colocação são dos dados constatados, mas a maioria dos casos aí são subnotificados. Não há denúncia. Não há denúncia por quê? Por diversos fatores. Os trabalhadores que são escravos contemporâneos, que nós chamamos assim, muitas vezes eles são coagidos, muitas vezes eles estão em locais de difícil acesso, que a própria fiscalização tem dificuldades para chegar nesses locais. Nos casos de trabalho escravo doméstico, muitas vezes, a pessoa não tem testemunha, a pessoa, às vezes, ela está naquele ambiente que ela não tem como denunciar, ou ela é coagida ou ameaçada a não denunciar. Então, esses dados, o Pará já ocupa a 7ª colocação, já ocupou a primeira, já ocupou durante muito tempo a segunda, tá? Então, ela está sempre à frente do ranking, e esse ranking é derivado das constatações. Tá? Então, é importante que a gente se conscientize que nós devemos denunciar o trabalho escravo contemporâneo. O trabalho escravo contemporâneo está caracterizado basicamente pelo trabalho degradante, pelas condições de jornadas exaustivas, sem o pagamento das verbas trabalhistas devidas, sem pagamento de FGTS, sem anotação na carteira. Muitas questões que são identificadas aqui nas fiscalizações do Ministério Público do Trabalho são de dívidas. As pessoas elas entram devendo, tem que comprar seu próprio material, condições totalmente insalubres, ambientes bem complicados, sem banheiro, sem água potável, tendo que se alimentar, enfim, de situações até bem degradantes ao ponto das pessoas, a realidade está no sentido de casos em que a pessoa ela tem que se alimentar e beber da mesma água onde animais tomam banho, enfim, é uma situação realmente muito delicada e está acontecendo nesse exato momento e muito aqui no nosso estado, e nós devemos combater isso. Doutor Felipe, o senhor falou disso, me ocorreu o filme, eu não sei se o senhor já viu, a nossa audiência também, o filme Pureza, né, conta a história real, inclusive baseada em fatos reais, de uma mãe que foi à procura de seu filho exatamente e tentou ali recuperar, né? São cenas assim realmente muito doloridas da gente assistir, né? De pensar que ainda pessoas podem ser usadas dessa forma. Doutor Felipe, nós sabemos, dentro desses dados, que 30 municípios foram fiscalizados, entre eles, como o senhor comentou até no começo, a própria capital também teve muitas denúncias. Só que nem todas foram detectadas como um trabalho análogo à escravidão, né? Algumas foram notificadas, receberam multas por irregularidades trabalhistas. Eu queria que o senhor dissesse para a gente, o senhor adiantou um pouquinho, mas sobre essas irregularidades, e quais são esses benefícios, né, que os trabalhadores receberam a partir desse trabalho conjunto, dessa força-tarefa do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Perfeito, excelente pergunta, tá? Parabéns pela pergunta. É interessante que essas denúncias, quando ocorrem, elas ocorrem normalmente, não denúncias de trabalho escravo, mas denúncia por questões ambientais. E quando, muitas vezes, o fiscal do trabalho ele comparece, ele detecta o trabalho escravo, ou vice-versa, quando há uma denúncia de trabalho escravo e não ficarem preenchidos os requisitos, que é o trabalho degradante, em jornadas exaustivas, em ambientes insalubres, enfim, quando há uma violação, quando não se detecta especificamente isso, são detectadas outras violações legais à legislação trabalhista, como, por exemplo, a legislação ambiental, quando se constata que o ambiente é extremamente insalubre. Então,
essas denúncias servem para que os fiscais eles autuem essas empresas ou fazendas, enfim, para que seja obedecida a legislação trabalhista. Então, é muito importante o trabalho dessas fiscalizações, e como, por exemplo, no trabalho escravo, quando se constata o trabalho escravo, o proprietário, a pessoa responsável, ela é imediatamente obrigada a assinar a carteira, e os trabalhadores normalmente saem com as suas verbas trabalhistas devidamente pagas, tá? Quitação de qualquer constatação. Então, o trabalhador, normalmente, ele recebe seus direitos trabalhistas. Importante também destacar que o trabalhador ele tem direito ao benefício do seguro-desemprego, o trabalhador resgatado, né, que a gente chama de trabalhador resgatado, enfim. Então, são os deveres trabalhistas que são obrigados a serem arcados pelo empregador, onde se constata a questão das irregularidades trabalhistas. Tá? Então, e é importante só também, eu gostaria de ressaltar a grande dificuldade hoje da reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, a falta de políticas públicas concretas para reinserção, porque normalmente são pessoas que trabalham nessas condições durante muitos anos e não conseguem se inserir, muitas vezes não sabem nem escrever o próprio nome. Então, existe uma situação que o nosso trabalho hoje, a nossa luta, é também pelas políticas públicas voltadas à reinserção dessas pessoas resgatadas, vítimas de trabalho escravo no mercado de trabalho. Porque senão, muitas vezes, ocorre a reincidência. Então, essas pessoas não sabem mais o que fazer, acabam voltando àquela situação. Então, tem muitos casos de pessoas que são resgatadas mais de uma vez, inclusive, entendeu? Porque são condições realmente extremamente humanas. E você falou do filme Pureza, o filme Pureza não é uma ficção. É uma realidade, aquele filme retrata a realidade e uma parte da realidade, que é o trabalho escravo no meio rural. Existe trabalho escravo no meio urbano, existe trabalho escravo doméstico, existem várias formas de trabalho escravo contemporâneo. O que o filme retrata é a realidade do trabalho escravo rural, uma parte do trabalho escravo rural.